Capítulo 1.3 Princípios de teste. Ao longo dos anos foram sugeridos vários princípios de teste que oferecem diretrizes gerais aplicáveis a todos os testes. Este sílabus descreve 7 desses princípios. 1. O teste mostra a presença, não a ausência de defeitos. Os testes podem mostrar que os defeitos estão presentes no objeto de teste, mas não podem provar que não há defeitos. Buxton, 1970. Os testes reduzem a probabilidade de defeitos não serem descobertos no objeto de teste, mas mesmo que nenhum defeito seja encontrado, os testes não podem provar a corretude do objeto de teste. 2. Testes exaustivos são impossíveis. Testar tudo não é viável, exceto em casos triviais. Mana, 1978. Em vez de tentar testar exaustivamente, as técnicas de teste, ver capítulo 4, a priorização de casos de teste, ver seção 5.1.5, e os testes baseados em riscos, ver seção 5.2, devem ser usados para concentrar os esforços de teste. 3. Testes antecipados economizam tempo e dinheiro. Os defeitos que são removidos no início do processo não causarão defeitos subsequentes nos produtos de trabalho derivados. O custo da qualidade será reduzido, pois menos falhas ocorrerão posteriormente no SDLC. Boeing, 1981. Para encontrar defeitos logo no início, os testes estáticos, ver capítulo 3, e os testes dinâmicos, ver capítulo 4, devem ser iniciados o mais cedo possível. 4. Os defeitos se agrupam. Um pequeno número de componentes do sistema geralmente contém a maioria dos defeitos descobertos ou é responsável pela maioria das falhas operacionais. Enders, 1975. Esse fenômeno é uma ilustração do princípio de Pareto. Os agrupamentos de defeitos previstos e os agrupamentos de defeitos reais observados durante o teste ou em operação são uma entrada importante para o teste baseado em risco, ver seção 5.2. 5. Os testes se degradam. Se os mesmos testes forem repetidos muitas vezes, eles se tornarão cada vez mais ineficazes na detecção de novos defeitos. Beiser, 1990. Para superar esse efeito, talvez seja necessário modificar os testes e os dados de teste existentes, e talvez seja necessário escrever novos testes. Entretanto, em alguns casos, a repetição dos mesmos testes pode ter um resultado benéfico, por exemplo, em testes de regressão automatizados, ver seção 2.2.3. 6. Os testes dependem do contexto. Não existe uma única abordagem universalmente aplicável aos testes. Os testes são feitos de forma diferente em contextos diferentes. Kanner, 2011. 7. Falácia da ausência de defeitos. É uma falácia, ou seja, uma concepção errônea, esperar que a verificação do software garanta o sucesso de um sistema. Testar exaustivamente todos os requisitos especificados e corrigir todos os defeitos encontrados ainda pode produzir um sistema que não atenda às necessidades e expectativas dos usuários, que não ajude a atingir os objetivos de negócio do cliente e que seja inferior a outros sistemas concorrentes. Além da verificação, a validação também deve ser realizada. Boeing, 1981. Comentários sobre o capítulo 1.3 Princípios de teste. Bora lá, galera. Gente, isso aqui também é questão de prova, tá? Então, é importante que vocês decorem, né? E que vocês entendam e tentem lembrar na hora da prova, tá?
Pro finalzinho aqui eu tenho uma surpresa para vocês, para ajudar a decorar essa parte aqui, viu? Para não ficar uma coisa maçante, mas bora lá. Bom, o teste mostra a presença e não a ausência dos defeitos, né? Então, assim, você testar não significa que você achou todos os defeitos que existiam no software, né? E é tão engraçado que às vezes a gente faz um bom teste e mesmo assim a gente consegue lá na frente, né? O usuário encontra um defeito. E muitas pessoas falam, ah, mas não foi testado, né? Esse software não foi testado. Então é importante deixar claro, né, para quem está envolvido nesse contexto, de que teste ele mostra a presença do defeito, mas não tem como garantir que não tem mais defeito, tá? Lembram lá da questão, né, do conceito do que é erro, do que é defeito e do que é falha? Né? Então, assim, lembram da situação da Maria, que ela desviou lá da casca de banana e ela, de fato, ela não executou a falha? Então, assim, se a gente não exercitar a parte do sistema que contém o defeito, a falha não vai acontecer. Então, não tem como a gente encontrar aquele defeito, tá? Então, teste mostra que existe defeito, né? Você consegue encontrar o defeito se você conseguir executar aquela falha. Agora, se você não conseguir executar, o defeito vai ficar lá escondido e algum dia na vida ou não, alguém vai encontrar, beleza? Bom, testes exaustivos são impossíveis, né? Não tem como, é inviável, né? Você testar tudo, inviável. Então, os sílabos apresentam as técnicas de teste, né? A priorização também de casos de teste e também testes baseados em risco para que a gente consiga priorizar o que vai ser testado, tá? Então, assim, teste exaustivo é impossível fazer, não tem como. Porque normalmente as entregas dependem tem um escopo, tem um prazo, né? E muitas vezes o prazo que é dado não é aquele prazo gigantesco, né? Teste é o final, né? O processo de teste ele tá lá no final. Isso para os projetos que não aplicam tudo que está aqui no sílabus, né? Porque o sílabus vai falar lá na frente que o teste tem que ser puxado para o início. Quanto mais cedo você começar com o teste, melhor. Mas na prática, nem sempre é isso que acontece, tá, gente? Então é importante entender isso. Teste exaustivo é impossível, não tem como testar 100% o sistema. Tá, o 3. Testes antecipados economizam tempo e dinheiro. Então, quanto mais você puxar o teste, lembrando, tá, gente, que teste não é só execução de teste, né? Isso já deve estar claro na cabeça de vocês aí. Teste não é só execução de teste. Teste envolve verificação, validação, né? Lembram lá da verificação, que você faz revisões e análise estática de código? Então, não tem o software ainda. Como é que eu vou testar? Opa, você consegue testar sim. Você consegue fazer revisão em pares dos requisitos, você consegue fazer revisão dos casos de teste que vão ser usados para testar o sistema. Pode ser revisado também o banco de dados, pode ser feita análise estática do código-fonte. Então, tudo isso você está trazendo o teste para o início, para que quando você chegar lá na fase de execução de testes, você consiga ter menos defeitos, né? Você consiga ter um produto de trabalho mais maduro e com isso você evite aqueles defeitos que passariam, né? Caso essa documentação, caso o código-fonte, o banco de dados não passasse por um processo formal de teste, tá? Bom, os defeitos se agrupam. Aqui ele fala que um pequeno número de componentes do sistema geralmente contém a maioria dos defeitos, né? Então, assim, ele cita até aqui o princípio de Pareto. Eu não sei se todos conhecem o que é o princípio de Pareto, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples. Imagina só, vamos olhar aqui para o nosso mundo atual, né? A maioria das riquezas, né? A maior parte das riquezas, ela está na mão de uma pequena parte de pessoas, né? Então os ricos são poucos, mas a riqueza que está na mão desses ricos no mundo é enorme, né? Então assim, esse é o princípio de Pareto, né?
Então, não é só relacionado, gente, a dinheiro, claro, né? O que ele quer dizer aqui relacionado ao mundo dos efeitos é o seguinte, que é o princípio do 80-20, né? Vamos dizer assim, 80% das riquezas, vamos jogar aqui para as riquezas, 80% das riquezas está concentrada em 20% da população, na mão de 20% da população. Aqui o mesmo princípio é aplicável para os defeitos, né? 80% dos defeitos está concentrada em 20% das funcionalidades do sistema, né? Então, assim, é importante entender isso, tá? Então, isso, quando ele fala que os defeitos se agrupam, é exatamente isso, tá? A maior parte dos defeitos está concentrada em determinadas funcionalidades, beleza? Que não é a maioria, né? São a minoria, tá? Bom, o 4, os testes se degradam. Aqui, antigamente se chamava, era o princípio do pesticida, né? Então, se você observar, imagina que você usa sempre o mesmo pesticida para matar as pragas da sua plantação. Vai chegar uma hora que as pragas elas vão acostumar com aquele pesticida e aí não vai fazer mais efeito. É a mesma coisa aqui para o teste. Se você sempre repete os mesmos testes, é provável que você deixe de pegar defeito, né? Porque, olha, eu testei uma vez, testei duas, testei três e é o mesmo teste, né, que eu tô fazendo sempre. Então, eu não tô inovando, eu não tô colocando um novo contexto de teste, eu não tô olhando outras coisas que eu não olhava antes. Então, é passível de passar mais problema. Por quê? Porque o meu teste tá obsoleto, tá? Ele fala também que aqui é, em alguns casos, né, a repetição dos mesmos testes pode ser benéfico, tá? Por exemplo, com um teste de regressão automatizado, né, que você vai lá e configura um teste de regressão em cima das funcionalidades críticas, por exemplo, né? Mas nesse caso aí, repetir os testes não é maléfico, é benéfico, tá? Mas no contexto geral, a gente precisa sempre estar olhando para os nossos artefatos de teste para que a gente consiga pegar mais defeitos, tá bom? Tá sempre revisando, verificando se não passou algum defeito, verificar por que o defeito passou, se é porque eu não tinha aquele contexto de teste na minha documentação. E se de fato eu não tinha, eu vou incluir, atualizar a minha documentação, atualizar todos os meus testes e vou estar sempre incrementando essa base de testes, tá bom? Testes dependem do contexto. Não existe uma única abordagem de teste, né, que seja aplicável para todo o contexto de software. Então, para cada tipo de software, vai ter um tipo de abordagem adequada, tá? A gente já falou lá sobre os contextos, né, de teste, o que a gente tem que observar, né? Então, é importante vocês entenderem isso, e isso é um princípio de teste, tá? Bom, o 7 ele fala da falácia da ausência de defeitos, ou seja, a concepção errônea, né? Então, assim, testar exaustivamente não é viável, né? Vocês já viram isso. Teste mostra a presença e não a ausência de defeitos, e aqui o 7 ele vem colaborar com o 1, né? Que olha, gente, é engano você achar que o software não tem defeito só porque você testou e não achou nada, né? Então pode ser que exista algum defeito lá que não foi executado, então ele não causou falha no sistema, tá? Então assim, não creiam que por vocês não terem executado um ciclo de testes completo, né, em todas as funcionalidades, não terem encontrado defeito não significa que eles não existam, tá? Não existe software sem defeito, beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham entendido e vamos lá, tem que decorar isso aqui, que isso aqui cai na prova certeza, tá bom? Vamos lá. Galera, eu criei uma musiquinha aqui que vai ajudar vocês a decorar, né, os 7 princípios aí dos testes, tá bom? Espero que vocês gostem.
Tô fugindo da falácia da ausência de defeitos. Tô fugindo da falácia da ausência de defeitos. Teste mostra presença e não ausência de defeitos. Teste mostra presença e não ausência de defeitos. O teste depende do contexto. O teste depende do contexto. Testes antecipados, menos tempo e dinheiro. Testes antecipados, menos tempo e dinheiro. Tô fugindo da falácia da ausência de defeitos. Tô fugindo da falácia da ausência de defeitos. Defeitos se agrupam, os testes se degradam. Defeitos se agrupam, os testes se degradam. O teste exaustivo, ele sabe que é impossível. O teste exaustivo, ele sabe que é impossível. O teste exaustivo, ele sabe que é impossível. Tô fugindo da falácia da ausência de defeitos. Tô fugindo da falácia da ausência de defeitos. Teste mostra presença e não ausência de defeitos. Teste mostra presença e não ausência de defeitos.